Olá, amigo internauta do portal Cidade de Itapira. Esta é a TV PCI e este é o programa Conversa de Gente Grande, que recebe hoje, mais uma vez aqui em nossa companhia, o médico veterinário Jefferson Pulpo Nogueira, o popular Pipa, que é chefe do setor de zoonoses da Secretaria de Saúde do município. O assunto que nos traz hoje é a questão da raiva animal. Existe aí uma possibilidade de proliferação do vírus e nada mais importante do que manter as pessoas informadas desse problema. Hoje é segunda-feira, 24 de setembro de 2012. Bom dia, Pipa. Bom dia, Jefferson. Tudo em ordem com você? Bom dia, amigo. Mais uma vez nós aqui. Vamos lá. Vamos lá, Jefferson. Nós tivemos recentemente o registro de um jumento, né, que morreu há cerca de 40 dias, aqui na região dos Limas, né? Houve a constatação de que esse animal estava infectado com o vírus da raiva? Ô Nino, isso para mim foi um caso sui generis. Inclusive o meu filho se envolveu com o animal. E então nós achamos por bem até para alertar a população em geral que isso pode ocorrer com qualquer um, né? Independentemente se ele for filho ou não do veterinário, ou se ele é produtor rural, ou se está passeando numa propriedade rural e porventura vir se contaminar, né? Então, mas o caso é verídico, foi confirmado laboratorialmente, inclusive com a nossa unidade de vigilância em zoonose, eu e o Rodrigo, nós persistimos no caso até obter o resultado oficial, tá? Isso. Como positivo. E seu filho, no caso, chegou a ser infectado? Olha, Nino, o tratamento para uma pessoa que supostamente teve o contato com secreções e excreções de animais portadores do vírus rábico, a gente não vai esperar a doença se manifestar, porque aí não dá mais tempo. Certo. Então, todos os trâmites indicativos, norma técnica, foram seguidas no sentido de que ele sofresse, não só ele, mas outras pessoas que se envolveram no caso, sofresse o tratamento preventivo contra a raiva. Porque a raiva, até hoje, é uma doença mortal. A partir da manifestação dos sintomas, ela é uma doença mortal, 100% de letalidade. Nós temos no mundo aí uns 4 ou 5 casos de recuperação, mas a nível de pesquisa, e como envolve o sistema nervoso central da pessoa, sempre tem as suas sequelas, né? Quer dizer, não se morre de raiva, provavelmente, ou futuramente, melhor dizendo, pode não se morrer de raiva, mas as consequências e as sequelas, essas são... não digo, mas não adianta, você fica vegetando na cama, fica, enfim, com todo aquele aparato para poder sobreviver. Agora, acho que seria interessante. Sendo que a prevenção é um negócio simples e eficiente. Ah, perfeito. Agora, acho que seria interessante você, não sei se você tem toda essa informação, mas como ele, apesar de ter algum conhecimento do setor, até por uma influência, como que ele se infectou? Quer dizer, como é que ele se envolveu com esse animal? Olha, profissionalmente ou por... Não, apesar de ele ter em casa bastante orientação a respeito disso, a teimosia impera. Ah, tá. Né? Então você sabe como é filho hoje em dia. E como a gente, como nós fomos criados, né? E como são criados os filhos hoje em dia. Que o ouvido está mais
externo às paredes de casa do que dentro de casa. Internos, Então, foi um caso mais ou menos que ele me ligou falando que o animal estava assim, 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 assado. E eu, na hora, eu desconfiei, porque ele me passou todos os procedimentos que o colega estava fazendo, etc, etc. Mas na hora, a gente tem um certo imã, né? E eu falei, olha filho, por telefone, isso aí está me cheirando comprometimento de sistema nervoso central. E como o animal veio de uma região onde tem caso confirmado, né? Eu falei, olha, a gente nas zoonoses, a gente faz aquele pregonizado pela epidemiologia que chama-se vigilância sindrômica. Ou seja, todo animal com sintomatologia de comprometimento do sistema nervoso central faz esse exame de raiva, se não der vai fazer as outros exames inerentes àquilo que pode comprometer o sistema nervoso central. Sim. Exatamente para a gente ter um diagnóstico e para a gente fechar algum diagnóstico epidemiológico também e a ocorrência da doença em si, para a gente poder alertar. Zoonose é isso, controle de zoonose é isso. É alertar a população e deixar a população consciente da situação do que pode estar ocorrendo e as medidas de prevenção naquilo ali. Como o animal, pelo relato dele no telefone, eu sugeri que o animal era passível de estar cometido por um vírus rábico, a raiva em si. E, inclusive, até a expressão dele no telefone foi também, assim, peculiar. Ele me falou, pai, você que tá louco. Você está entendendo? Eu, com 32 anos de profissão, estou na minha. Não fui chamado para atender o animal, ele me comunicou via celular e tal. Mas aí ele chegou em casa, nós conversamos mais profundamente, né? E mesmo assim ele ficou reticente na situação. Mas você não viu o animal, ele me falou. Eu não vi o animal, mas aquilo que você me relatou é o suficiente para me suspeitar. Até então é suspeita. Eu não estou afirmando nada. É, claro. Né? Aliás, é melhor suspeitar do que não suspeitar. É lógico, né? Que aí é aquela tríade do advogado, né? Incompetência... Tem três coisinhas ali que agora eu não sou da área, esqueci. Mas aí, no conversar, eu falei, agora ele me relatou que o animal estava esquisito. Isso pro leigo, a esquisitice, para mim traduz num acometimento de sistema nervoso central. Filho, qual é a posição do animal? Perguntei para ele. Pai, ele fica... Eu falei, os apoios estão abertos? Os apoios estão... Ele falou, tal. Eu falei, isso já é para aumentar a área de apoio, porque ele não está conseguindo se manter em pé. Então o bicho fica... de gravidade. Exato. O bicho fica que nem um cavalete no começo. Depois, nem com isso ele é capaz de se manter em pé. E assim, sucessivamente. Bom, passou-se uns dias e tal. Eu preocupado, já falei para ele, consegui falar com ele, para ele tomar soro e vacina. Que especificamente nos equídeos quero dizer, equinos, asininos e moares. Existe uma certa particularidade, porque o vírus da raiva, ele progride a partir do momento que ele é colocado no organismo através de portas de entrada, ele vai ganhando espaços, né,
até chegar no sistema nervoso central. E às vezes nos equídeos, ele não chega a comprometer o cérebro em si. Em 30% dos casos, a gente tem vírus no cérebro. Mas em 70% dos casos, a gente tem vírus só até a medula espinhal. Então, se você coletar o cérebro somente do Moares, dos equídeos, você corre um risco de ter falso negativo em 70% dos casos. Nossa, olha aqui. Então, isso aí é um outro agravante. E eu o levei a ter uma conversa com a doutora Edith, que mesmo assim ele não estava aí, ela explicou, inclusive era para estar aqui hoje, eu a convidei também para vir. Eu estou programando uma conversa com ela. Mas ela é meio avessa a câmera, viu? Ela fala que não é fotogênica. Não, eu sei que ela está realizando um excelente trabalho e vale a pena conversar. Ela é muito competente nesse sentido, nossa. E ela conseguiu convencê-lo a tomar o soro e vacina. E, de fato, esse animal foi coletado somente cérebro. E no cérebro desse animal deu positivo, quer dizer que ainda há sorte disso aí. Tá? Porque ele corria o risco de não ter vírus no cérebro e os primeiros exames darem um falso negativo. E aí só uma pergunta, quer dizer, nesse caso, isso só os equídeos? Só os equídeos. E caso ele tivesse sido infectado, e parece que para ser infectado precisaria ter um machucado, alguma coisa assim, né? Mas as consequências para ele, ser humano, seriam as mesmas? É a mesma coisa, porque o que a gente chama de porta de entrada? Porta de entrada é onde a infecção começa. Ela pode ser, o vírus está na saliva do animal, na lágrima. Inclusive já teve caso relatado na literatura que nos Estados Unidos, transplante de córnea, o receptor morreu por raiva. Nossa, de outra pessoa. De outra pessoa. Porque o doador tinha morrido de raiva e não tinha diagnóstico. Nos Estados Unidos. Não estamos falando... Isso, o Dr. Ruprecht, ele conta nas oportunidades em que eu ouvi-lo, assistindo às suas explanações, ele conta isso. E é comum você achar isso em citação em revistas especializadas. Mas, para você ver, sai na lágua. O vírus, no começo, ele faz o caminho centrípeto, ele caminha através dos nervos para o sistema nervoso central. A hora que atinge o sistema nervoso central, ele se multiplica e faz o caminho inverso, centrífugo. Aí vem para as glândulas salivares, para as glândulas lacrimais. Um dos propósitos de você fazer também pesquisa de anticorpos na lágrima é porque as glândulas lacrimais são mais próximas do cérebro do que as glândulas salivares. Então tem tudo isso aí, né? Então, a partir do momento em que você entrou em contato com a saliva de um animal suspeito, você pode ter uma solução de continuidade, um ferimento na pele, nas mãos, no braço, naquele surto de raiva canina, epizotia de raiva canina que teve Itapira, Mojimirim, Mogi Guaçu, foram contemplados com cada cidade com um óbito humano por raiva animal. A menina de Mogi Guaçu que morreu, ela não teve contato com o cachorro, nada, mas ela tinha lesões de cutícula, por alicate de cutícula, que só pode ser por ali.
ter sido por ali a porta de entrada do vírus. Ela, enfim. Então, e esse vírus está ali, ele tem um período de incubação médio de 60 dias. Isso nós vamos deixar, segura aí, vamos deixar para o segundo bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Ok, estamos de volta aqui com o programa Conversa de Gente Grande, que hoje está recebendo o médico veterinário Jefferson Pupo Nogueira, que é chefe do setor de zoonoses da Secretaria de Saúde do município. Agora nós vamos partir para uma questão mais técnica para as pessoas entenderem, Pipa. A raiva animal está avançando em nossa região? Nós temos razões para ficar preocupados? Olha, Nino, sempre vai ter. No estudo natural das doenças, se você for epidemiologicamente, né, lógico, a gente estuda isso em epidemia. Na distribuição do tempo, na linha do tempo, você tem picos de aparecimento da doença, acaba caindo, vem num limite mínimo, depois começa a crescer novamente, vai num pico. Bom, e assim vai. São ondas. Parece que nós tivemos o último pico em 2002, agora raiva animal, de raiva animal. Mas por que isso? É fácil explicar. Começa a crescer o número de suscetíveis, o que acontece com a doença? Ela vai aparecer. Né? Aí, dali a pouco, a doença elimina um certo número da população, ocorre a intervenção humana com vacinações, com captura de morcego, cai de novo. E aí vai embora. Aí, dali a pouco começa a crescer o número de suscetíveis de novo e assim vai. Esse intervalo entre esses picos, né, nós estamos aí praticamente há 10 anos. A gente tem que também distinguir a raiva dos herbívoros, que é a principal fonte de transmissão é o morcego matófago, o Desmodus rotundos principalmente,
ou quase que exclusivamente, vamos falar assim, porque as outras duas espécies dificilmente a gente acha indivíduos por aí. E a raiva que atinge o ser humano, essa também, porque através dos animais comprometidos, que quando a sintomatologia para o leigo não está assim muito esclarecida, né? O que acontece? Ele vai tentar tratar o animal, vai fazer isso, vai meter, o animal está engasgado, está isso, porque já começa uma paralisia dos músculos da deglutição. Então, ele vai ter, tem alguma coisa engasgada, comeu caroço de manga, comeu isso, não. Então vai lá, mete a mão na língua do animal, vai fazer uma inspeção na cavidade oral do animal, pronto, já é o suficiente para ser passivo de contaminação. Mas, aliado a isso, por que tem epizotia? Porque a Secretaria da Agricultura, a vacinação, ela não é obrigatória como a vacinação contra a febre aftosa. A febre aftosa é uma doença que ataca um grande número de indivíduos, de um rebanho, por exemplo, em um curto espaço de tempo. E, além do mais, tem os fatores econômicos. Isso que eu ia falar para você. É engraçado que nesse país, assim, quando a coisa ela prejudica muito mais a questão econômica, aí é obrigatória. Sim. Quando uma coisa que põe em risco a vida das pessoas, não existe obrigatoriedade. Não existe a obrigatoriedade. Mas, veja bem, a vacina antirrábica para herbívoros custa uma merreca. Você está entendendo? Dinheiro de pinga, como diz o caboclo. Tá certo? Mas às vezes as pessoas têm pessoas... Mas e o bem que isso faz? Você podia... você tem um rebanho que está sendo atacado por morcego hematófago, mas uma vez vacinado, né, ele não vai sofrer as consequências de raiva. Né? E você diria que as colônias de morcegos, no caso, elas estão hoje... Estão sendo repovoadas. Estão sendo totalmente... Não são as colônias, os abrigos que o Rodrigo trabalhou muito nisso, quando trabalhava na Casa da Agricultura, no estado, né? O Rodrigo trabalhou muito nisso na região. Ele é um especialista no assunto. Um trabalho árduo, Nino. Só para quem gosta mesmo. Viu? E o Rodrigo nesse ponto, o negócio dele é morcego. É verdade. E o Rodrigo trabalhou muito nisso. Existe uma técnica que a gente captura morcego e passa uma pasta com anticoagulante no bicho, porque eles têm hábito de se lamberem entre si na colônia, para baixar esse número de colônia, para quase que dizimar, né? Vamos falar a colônia assim. Mas depois disso foi feito há 10 anos atrás, praticamente. Na verdade, houve uma diminuição. Essa pasta que mata o morcego? É uma pasta com anticoagulante. E no hábito de se lamberem dentro da colônia, aquele que foi pego depois foi solto, ele sai impregnado de pasta. Tipo de uma pomada. Né? E sai, vai para a colônia e todos começam a lamber, a limpá-lo e tal, acaba se adquirindo o anticoagulante via oral e acaba morrendo. Tá. Então, é uma forma de você controlar a raiva no sentido do principal transmissor da raiva dos herbívoros ser controlado a população deles assim. Aliás, o IBAMA só permite essa interferência na espécie Desmodus rotundos. O dífila e o diemos é proibido fazer isso aí. Tá? Porque são escassos, né, na natureza, e se a gente começar também a interferir dessa forma, mas são espécies assim muito mais não assim urbanizadas como vou falar o Desmodus. Me diga uma coisa,
Mas ela está avançando aqui, assim. Avança porque... Chegou em Itapira? Não, nós estamos cercados, vamos falar a verdade. O que acontece é que no ser humano, eu ainda outro dia estava brigando, porque a gente lá na zoonose recolhe muito animal morto. Isso não é serviço da gente e fica ali, os funcionários também reclamam sobre isso. E a gente, mas no ser humano existe um serviço de verificação de óbito, coisa que nas outras espécies animais não tem. Existe, é. Então, se a gente deixar de fazer isso aí, serviço de limpeza pública no caso, porque aí a gente entra em contato com o proprietário do animal, a gente pergunta de sintoma, morreu do quê, foi atendido, não foi atendido, para a gente levantar alguma suspeita e direcionar o caso para onde, o caminho onde merece ser ido. Né? Então, fica difícil, por exemplo, a gente deixar de fazer isso aí, a vigilância nossa vai ser comprometida. Certo. Né? E é um caso de saúde pública mesmo, É um né? caso de saúde pública, porque ou raiva de herbívoro ou raiva de carnívoro, de animais domésticos, tem sempre o homem envolvido na história. Ser humano. Tá? E fala uma coisa. Tá aqui as pessoas que estão nos assistindo, que evidentemente, principalmente com relação aos animais pequenos, gatos, cachorros, que tem assim uma verdadeira adoração por esses animais, às vezes são até mordidos, beijam, enfim, estão o tempo todo em contato. Como que essas pessoas podem imaginar, suspeitar que esse animal está com raiva? Olha, Nina, o cão, e antigamente, mais para trás, aí, uns 10, 15 anos atrás, o cão e o gato eram os animais, em sua 87, 90% dos casos, aqueles veiculadores da raiva ao ser humano. Tá? Esse perfil começou a mudar. Com a vacina? Não só com o advento da vacina, né? E da consciência também das pessoas. Do ser humano. Mas, aliás, a saúde, o Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde, promove a vacinação em massa de cães por causa dessa estatística. Porque você está gastando dinheiro protegendo o animal, mas indiretamente para a proteção do ser humano. Claro, Tá? Essas pessoas que... eu posso falar o seguinte: mantenha o seu animal vacinado anualmente. Está resolvido. Simples. Agora, nessa campanha que nós fizemos, a vacina foi importada da França, do Instituto Pasteur da França. Entendeu? Então, quer dizer, não tem porquê. A vacina está sendo doada pelo Ministério, coisa que particular aí você vai gastar R$20, R$30, né? E de graça, mas no sentido do quê? De proteção da população humana. Certo. Não está pensando que o Ministério da Saúde está fazendo isso para proteger seu cachorro, especificamente, não. Muito pelo contrário, é para proteção do dono do animal, que é ele o veiculador. De um modo geral, as pessoas acham que pensam diferente, né? E como o nosso país tem uma dimensão continental, então determinadas regiões são outros animais aqui. Por exemplo, o norte, nordeste, o centro-oeste, norte do centro-oeste, divisa com a Amazônia, tá? O grande responsável para trazer a raiva para o ser humano é o morcego também. Porque eu acompanhei um trabalho do professor Ueda
com um morcego. Ele tinha uma família de 5, pai, mãe e 5 filhos. 7. Dormiam na rede, no Pará. E o morcego vinha se alimentar de um filho apenas. Era aquele mais letárgicozinho, aquele mais quietinho, talvez que tivesse mais verme. E o morcego vinha, ele ficou quase uma semana sem dormir, no período noturno, e filmou isso. Você vê como o morcego, na procura pelo seu alimento natural, ele vai. E o caso de raiva humana que conseguiram, a equipe de Recife lá, conseguiu retirar o garoto da morte, também era por alimentação do morcego. Perfeito. Me diga uma coisa, todo animal que morre inexplicavelmente é aconselhável, se bem que você já falou isso, analisar as causas e chegar, inclusive, a fazer o exame? Olha, Nino, depende muito. Por exemplo, se numa conversa com o proprietário, na condição de anamnese, você levantar a suspeita, você não tem a dúvida. Tá? Principalmente, nós da zoonose, nós não pensamos tanto em saúde animal, a gente pensa em saúde pública. Aliás, é o objetivo, acho que exclusivo do Serviço de Controle de Zoonose ou da Unidade de Vigilância em Zoonose, o objetivo é a saúde humana. É o ser humano, lógico. Tá? E é bom. Então, fica aí, evidentemente, então, a informação de que é importante que as pessoas, no caso de morte de algum animal, sempre comunique a zoonose, mesmo que ele tenha tomado a providência de enterrar, coisa e tal, comunique a zoonose do... Sim, por quê? Porque nós somos carentes de um serviço de verificação de óbito. Por exemplo, ser humano, qualquer causa, vamos falar assim, acidental ou violenta, alguma coisa, vai para a necrópsia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquelas pessoas que falecem dentro de um hospital e que necessitam de maiores informações para vigilância epidemiológica, sempre tem, entendeu? Perfeito. Tá bom. Existe alguma outra suspeita aqui, Itapira? Algum caso? Do que? De raiva? De raiva? Alguma suspeição? Vocês estão analisando? Necessariamente não, viu, Nino? O que tem chegado para a gente é na redondeza. Mas isso, infelizmente, fatalmente vai ter. Vai chegar. E existe a possibilidade de perder o controle da proliferação de vírus, se nada for feito, por exemplo? Olha, não tem, né? Se você não vacina um rebanho, eles são suscetíveis. Se não tem captura e manejo e controle manejo e controle dessa população de morcego, também a tendência é aumentar. Existe aí a nossa última pergunta nesse assunto. Eu tenho um especial para você daqui a pouco. Sabia. Espera aí. Tem algum trabalho, está sendo desenvolvido algum trabalho para esclarecer os proprietários rurais? Olha, Nino, nós estamos, Rodrigo, principalmente, né? Porque eu vou sair de férias justo nesse dia aí. E como pescaria a gente não pode desmarcar. Não pode brincar. Não pode desmarcar. Adiar. Está sendo programado uma conversa assim com os agropecuaristas, acho que para o dia 10 de outubro agora, bate-papo esclarecendo a situação. Tá certo. Para eles ficarem alerta, a gente, como a vacina não é obrigatória, a gente indica, faz a indicação, porque se você vê bem, se você perder um animal
que ele custe aí, vai, R$85 arroba, tá? De 15 arrobas, dá para ele comprar vacina para o rebanho dele inteirinho durante 10 anos. Ah, não, exatamente. Entendeu? Então vale a pena sim. Bom, espero que a gente tenha esgotado esse assunto está na pauta aí, a imprensa está trabalhando, e é importante, esse é o tipo de assunto, aliás, como outros assuntos, que o fundamental é a informação, é as pessoas saberem que o problema existe e como resolvê-lo preventivamente e também como resolver caso tenha falhado a prevenção. Pipa, eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque nós estamos realizando debate com os candidatos, né? Já recebemos aqui o candidato Alberto Mendes, recebemos o Paganini, sábado nós tivemos os vices, candidatos a vice, e sempre quando entra o assunto animais de rua, né? O problema lá do Jardim Raquel, né? Onde tem onde funciona a UIPA, sempre vem uma solução de que é preciso retirar o IPA daquela região, porque estão criando problema, inclusive de saúde pública lá, né? Problema de cheiro, problema enfim, várias situações lá que a população reclama. E aí, sem a menor cerimônia, os candidatos falam em construir um outro espaço, investir dinheiro público nesse novo espaço, longe da cidade, onde os animais podem ser acompanhados, guardados, né, depositados lá até uma eventual adoção e cuidados lá. Eu pergunto para você o seguinte, eu tenho dúvidas com relação à ação do município nesse tipo de natureza. Você conhece bem esse assunto? Como é que funciona isso? A prefeitura, o município pode, ou o Estado, pode investir dinheiro nesse tipo de ação? Não sendo recursos da saúde, porque a Lei 8.080, ela fala o seguinte, que compõe os recursos do SUS, os de origem federal, de origem estadual e de origem municipal. E esses devem ser aplicados diretamente na saúde humana. Não existe outra possibilidade. Não existe. Com outras secretarias... Ah, tá. Cada um. Depende do orçamento do município. Eu conheço municípios, por exemplo, Paulínia, Jaguariúna, Cubatão, e montaram verdadeiras castelos, vamos falar assim, para abrigar animais de rua. Se bem que eu acho que animais de rua são poucos. O que eu acho é que tem muito animal semi-domiciliado. O principal maus tratos que a gente verifica hoje é o abandono. Ah, tá. A pessoa que depois abandona. Exato. Enquanto é filhotinho, é bonitinho, faz brincadeirinha, depois que cresce, cachorro dá gasto. Tá? Não tem SUS para cachorro. O pessoal confunde muito o Serviço de Controle de Zoonose, que não é uma clínica veterinária pública. Se bem que essa é uma das reivindicações das pessoas, é ter veterinário. Tudo bem, reivindica. E a prefeitura e o poder público vai ver se tem possibilidade ou não de fazer. Agora, eu quero criar um cachorro, mas eu quero deixar esse animal
ele só vem em casa a hora que me convém, etc. Mas quem dá ração é o poder público, quem dá vacina é o poder público, quem o abriga é o poder público. Não. Nós temos que responsabilizar o dono, o proprietário do animal, o tutor do animal. Né? Como? Com legislação. Olha, me conta uma coisa. De quem que é a responsabilidade sobre um cão de rua, um cão de vizinhança, como é taxado? A responsabilidade se ele provocar um acidente. Vai lá, ele entrou na frente do motoqueiro, o motoqueiro atropelou, caiu, bateu com a cabeça na guia, etc. E esse cachorro é de quem? Teoricamente, a responsabilidade caberia ao poder público? Claro, claro, ele está permitindo essa situação. Certo, correto. Ele está permitindo essa situação. Agora, por outro lado, a adoção desses animais é baixa. Então, nós temos que analisar bem a situação e ver, porque você vai fazer um abrigo para 200 cães, a hora que esse abrigo ficar pronto, ele já está pequeno. Com certeza. Ele já esgotou a capacidade dele. Então, e outra, os defensores de animais, eles são unidos, vêm, falam, se mobilizam. O fato é que a outra parte da população fica quieta. Você vê, quando eu ouço essas coisas, a gente fica pensando, né? Quer dizer, primeiro, você não vê que nós poderíamos criar algum sistema, tipo assim, cadastramento de animais. O Nino. E o município dá uma assistência para aqueles animais que os donos não têm condições de manter, mas desde que eles sejam responsáveis por esses animais. E também o município, e aqui evidentemente os protetores de animais vão se arrepiar com isso, aqueles animais que não tiverem alguém responsável, o município ter que sacrificar. Você vê isso como uma coisa... Nino, eu fui impelido a propor uma legislação no município, a questão de 5 anos atrás, 2007. Isso. Então me debrucei nisso, peguei legislação de São Paulo, de Santos, de Sorocaba, de Campinas, enfim, tudo que falavam para mim que tinha uma legislação adequada, eu fui ver. Compilei tudo isso, coloquei num projeto de lei com chipagem de animais. O que é chipagem? É aquilo que você implanta no animal e aquele que está cadastrado, o proprietário do animal, com aquele número cadastrado, ele é responsável por ele. Sim. Fiz tudo isso daí, olha, um trabalho árduo de uns 60, 90 dias para falar por baixo. Cadê? Não aconteceu, né? Não, chegaram na hora H, veio um defensor de animal de Campinas aí, propôs todas as mudanças, fizeram do jeito que ele bem entendeu, a administração aceitou. E ficou por isso mesmo. Eu entendo assim, eu acho que quem tem um animal tem que cuidar dele e tem que ser responsável por ele, né? Claro. E aquele animal que não tiver a responsabilidade do dono, a responsabilidade é do município, como do poder público, como você disse. E o poder público tem que ter, então, uma organização, uma legislação que regulamente essa situação. Tudo isso aí.
Bom, Piva, a nossa conversa está chegando ao fim, as suas considerações Deixa eu finais. só contar tá uma situação que aconteceu comigo a respeito de doação de animais. Uma senhora de Campinas ligou insistentemente nas zoonoses que era para pegar um animal abandonado na rua. Ah, mas o que vamos ver, um cocker. É um cocker spaniel, bem tratadinho, bem tosadinho, bonitinho, penteadinho, etc. E essa senhora se dizia protetora de animais, mas de Campinas. E ela queria o cocker de qualquer jeito. E na nossa conversa eu falei, dona, como é que eu vou pegar esse cachorro que pode ter escapado, um animal bem tratado desse jeito, que é evidente, a senhora está vendo. Ele fugiu de alguma casa, ou por isso que eu falo que a identificação é atrelada, porque se a zoonose pega esse animal, ele, pelo chip, você sabe onde é o dono, onde é a casa, você liga, fala, ó, seu animal está aqui para ser resgatado, etc. E ela queria, porque queria esse cachorro. Eu falei, dona, mas eu não vou, eu vou pegar esse cachorro, mas não vou poder fazer doação. Por quê? Porque fatalmente eu preciso saber de quem. E falei a ela o seguinte, olha, a senhora quer adotar algum animal? A UIPA tem praticamente 150, 200 cachorros lá. É só a senhora se endereçar, eu levo a senhora lá, a senhora escolhe o animal que queira. Não, mas eu não quero vira-lata. Está entendendo? Lógico, você vê um cachorrinho bonitinho, etc. Então, quer dizer, o abandono é grande, a adoção é mínima, ou abaixo do mínimo, porque se você tem um número que para nesse local, ele é abaixo do mínimo, porque senão tinha só uma estadia pequena de animais ali. É assim. Bom, pelo que você está falando, existe inclusive preconceito, então, com relação à adoção de cachorro. Mas você não tem a dúvida, você não tem a dúvida. É tá? impressionante. É impressionante. Então, você vê como nós ficamos no meio do fogo cruzado. É verdade. Tá? Agora, é um negócio, né? Tem mais outras coisas que virão aí e vão chegar. Leishmaniose, visceral, enfim. Ok. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, programa Conversa de Gente Grande, nesse 24 de setembro de 2012, onde nós recebemos o médico veterinário Jefferson Pupo Nogueira, o popular Pipa, que é chefe do setor de zoonoses da Secretaria de Saúde de Itapira. Muito obrigado, Jefferson. Até uma próxima oportunidade. Sempre você estará sendo convidado aqui, porque periodicamente surge algum problema que é necessário que a gente informe a população. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade.